Então tá, gente, eu tinha falado para vocês bastante já nos outros blocos anteriores sobre o processo de fotossíntese, aí o que eu falei para vocês desde o começo da aula, né? Tudo que é produzido na fotossíntese, que é oxigênio, matéria orgânica, é utilizada pela respiração celular aeróbia, né? Anaeróbia também, mas vou falar mais especificamente primeiro da aeróbia, né? Então, um processo complementa o outro, né? Porque da mesma forma, tudo que vai ser produzido na respiração celular aeróbia vai ser utilizado pela fotossíntese, que é o CO2, né? Vai ser quebrado aí para gerar a glicose, tá? Então, um processo complementa o outro, certo? E aí, mencionei essa questão do ponto de compensação fótica, né? Luminosa e tal, que é o que acontece ali, o balanço entre a fotossíntese e a respiração celular, tá? Então, agora eu vou falar mais especificamente da respiração celular em si, começando com a aeróbia, que é aquela que utiliza oxigênio, e depois eu falo da anaeróbia, ou também chamada de fermentação, que é a que não utiliza oxigênio, tá? Então, na respiração celular aeróbia, né, que é praticada por autótrofos e heterótrofos, então a fotossíntese, ela só é praticada pelos autótrofos, né? Já a respiração celular aeróbia é praticada tanto pelos autótrofos quanto pelos heterótrofos também, né? As moléculas orgânicas que são produzidas na fotossíntese são degradadas e liberam energia para as atividades celulares, tá? Então, a gente tem aqui a organela responsável por fazer esse processo de respiração celular aeróbia, que é a mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria é uma organela presente também nas células eucarióticas, assim como o cloroplasto, né? Só está presente nas células eucarióticas, não nas procarióticas, né? Então, você pegar uma bactéria, ela não vai ter mitocôndria nem cloroplasto, tá? E aí, então, esse processo de respiração celular aeróbia vai acontecer dentro dessa organela, tá? Então, a gente tem aqui os componentes, né, da mitocôndria, novamente aqui, como eu falei do cloroplasto. A gente tem uma membrana externa, tá? Deixa eu botar a tinta. A gente tem uma membrana externa e uma membrana interna. Então, a gente tem, de novo, uma membrana lipoproteica dupla, né? Então, a membrana externa ela é lisa e a interna ela vai formar numerosas cristas mitocondriais, tá? Então, a membrana externa é essa azulzinha aqui, ela é lisa. A interna, que é essa mais amarelinha, verdinha aqui, ela vai se dobrando internamente, formando essas cristas mitocondriais, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês o que acontece aí, nessas cristas e o que acontece na parte gelatinosa. O espaço interno, ele é preenchido pela matriz mitocondrial, que é um análogo, né, que tem uma composição parecida com o estroma dos cloroplastos ou o nosso citoplasma. Então, é um líquido gelatinoso, tá? Chamado de matriz mitocondrial, né? Que também possui aí a presença de moléculas de DNA. Como eu tinha mencionado para vocês, o cloroplasto tem o DNA próprio dele e a mitocôndria também tem o DNA próprio dela, que é independente do DNA do núcleo, tá? Deixa eu só voltar aqui que eu não mostrei. Então, a crista, essa dobrinha, tá vendo? Essas dobrinhas aqui feitas pela membrana interna. A matriz é o preenchimento, então, que é essa parte mais gelatinosinha, tá? Só para mostrar em detalhe aí na figura. A respiração celular aeróbia, então, ela vai ter 3 etapas básicas, né? Nas duas primeiras, que são chamadas de glicólise e o ciclo de Krebs, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, a glicólise, ela vai acontecer fora da mitocôndria, tá? Ela acontece no citosol, no citoplasma da célula. Então, acontece antes desse procedimento entrar na mitocôndria, ele começa fora. Então, esse processo que é chamado de glicólise acontece no citoplasma da célula, né? E aí, depois que acontece esse processo de glicólise, aí sim entra lá para a mitocôndria e a gente tem o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, que é a parte gelatinosa presente dentro da mitocôndria, tá? Então, nessas duas primeiras etapas, vão acontecer reações em que a glicose é totalmente degradada, quebrada, né? Sendo que os seus átomos de carbono são liberados individualmente em moléculas de CO2, tá? Essas reações liberam átomos de hidrogênio,
em cujos elétrons está a maior parte da energia da glicose, né? Aí, de novo, aqui é parecido com a questão lá da fotossíntese, né? Então, o átomo de hidrogênio é liberado com a quebra da glicose, né? E aí, esses átomos de hidrogênio não podem ficar, esses prótons livres, não podem ficar presentes ali no meio, porque deixa o meio ácido. Então, eles são recebidos por substâncias aceptoras, que aí vai ser o NAD e o FAD, tá? Então, o NAD+ vai virar NADH e o FAD vai virar FADH também, FADH2, no caso, né? Essas substâncias aceptoras, né, que eu mencionei, elas são derivadas do complexo B, tá? Derivados de vitaminas do complexo B. O que vão fazer essas substâncias aceptoras? Elas carregam os átomos de hidrogênio removidos para as cristas mitocondriais, onde vai acontecer a última etapa, que é chamada de cadeia respiratória, tá? Ou também de fosforilação oxidativa, tá? Na cadeia respiratória, os elétrons dos átomos de hidrogênio são transferidos para uma cadeia de aceptores, da qual fazem parte os citocromos. Então, é parecido ali com a fotossíntese, né? A gente tem esses elétrons pulando de aceptor para aceptor, liberando energia, né? Para que aconteçam esses processos, tá? Então, vão sendo recebidos aí os elétrons dos átomos de hidrogênio por esses aceptores. Então, conforme trafegam de um aceptor para o outro, os elétrons gradualmente vão perdendo energia, que vai sendo utilizada pela célula para a produção do ATP, na fosforilação oxidativa. É um processo bem parecido ali com o que a gente viu na fotossíntese, né? Então, no fim da cadeia respiratória, os elétrons dos átomos de hidrogênio e os prótons H+, são recolhidos pelo oxigênio, formando moléculas de água, tá? Então, por isso que a gente chama que o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Por quê? Os elétrons, então, eles vão passando de aceptor em aceptor, e quando eles chegam lá no final, que eles estão quase sem energia, né, eles liberaram essa energia para formar o ATP, e estão quase sem energia depois de pular de aceptor em aceptor. Eles não podem ficar soltos ali no meio, né? E os prótons H+ também não, de novo, porque senão o meio fica ácido e prejudica a célula. Então, com isso, a gente tem, então, que o oxigênio é o aceptor final desses elétrons da cadeia respiratória, né? E ele pega esses elétrons e não deixa eles soltos ali no meio. Então, por isso que o oxigênio é tão importante na respiração aeróbia, porque sem o oxigênio não acontece a respiração aeróbia, tá? Aí eu vou dar um exemplo disso que eu falei, de acontecer esse ciclo sem a presença do oxigênio, né? Então, o que a gente tem? Que o cianeto, você já deve ter ouvido falar no cianeto, é um veneno. Por que ele é um veneno? Porque ele é um veneno metabólico, né? Ele vai impedir o metabolismo de se completar, né? Então, ele vai se combinar com o último citocromo da cadeia respiratória, tá? E aí ele vai impedir a passagem dos elétrons. Então, vai cessar a produção de ATP. Se não tem produção de ATP, o organismo não tem energia para realizar o metabolismo, e aí o ser acaba morrendo, né? Acaba falecendo aí. Da mesma forma, a falta de oxigênio em nível celular, chamada de anóxia, tá? Então, o nome que a gente dá para falta de oxigênio, o nome mais científico, é a anóxia, né? Também vai interromper a cadeia respiratória e a fotofosforilação oxidativa, podendo levar à morte também. Então, por que o oxigênio é tão importante para a gente? Se a gente entrar num ambiente que não tem oxigênio, a gente morre. Porque o oxigênio faz essa acepção final dos elétrons, né? Se não tem mais oxigênio, a cadeia respiratória para e não tem mais produção de energia. Não tendo produção de energia, o organismo morre, tá? Então, como que a gente resume essa respiração celular aeróbia, né? Qual que é a equação geral dessa respiração? A gente tem, então, a entrada de glicose, né, que tinha sido produzida lá pela fotossíntese, utilização do oxigênio, que também foi produzido pela fotossíntese, né? Aí a gente tem entrada também de ADP com fosfato inorgânico, tá? Esses dois combinados e utilizando a energia proveniente dos elétrons, eles vão originar o ATP, que vai depois ser utilizado pelo organismo para fazer os processos metabólicos, né?
E aí, nesse processo todo, vai ser produzido o CO2, que vai ser liberado para o ambiente, e água também. Tá? Então, essa daí é a equação que representa a respiração celular aeróbia. Tá? Aqui só mostrando um resumão de tudo que eu falei, que agora visualmente vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Dei toda a parte teórica ali escrita, agora na figura vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Então, a gente tem o seguinte, a glicólise, glicólise, então quebra da molécula de glicose, tá? Essa quebra da molécula de glicose, ela acontece no citoplasma, tá? Fora da mitocôndria ainda, né? Então, a glicose, ela é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, tá? A glicose, lembra que ela é uma molécula que possui 6 carbonos. Ela vai ser quebrada em 2 moléculas com 3 carbonos, que é o ácido pirúvico, tá? Esse ácido pirúvico é a molécula que vai... Aí vocês veem que aqui, já, só antes de entrar no ciclo de Krebs, né? Nessa glicólise, a gente já tem aqui, ó, produção de 2 moléculas de ATP, tá? E também produção de hidrogênio, que vai ser recebido aqui pelos aceptores NAD e FAD, né? Virando NADH e FADH2. Aí, beleza, aconteceu isso aí, sobrou ali o ácido pirúvico. O ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria e ele vai entrar no ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o ácido pirúvico, que era uma molécula com 3 carbonos, em uma molécula com um carbono só, que é o CO2. Então, aqui, ó, deixa eu mudar essa cor que não tá muito bom de visualizar isso. O ácido pirúvico é uma molécula com 3 carbonos, ele vai passar pelo ciclo de Krebs e vai se transformar numa molécula de CO2, que só tem um carbono. Então, ele vai meio que perdendo esses carboninhos aí, né? Com essa perda, o que vai acontecer? A gente tem produção também de ATP, então a energia que vai sendo liberada nessa reação, ela vai sendo incorporada pela molécula de ATP. E também produção aqui do H2 de novo, que também vai ser recebido ali pelos aceptores NADH e FADH2, tá? Aí depois o que vai... Isso daí, então, aconteceu ali na parte gelatinosa, né, da mitocôndria, matriz mitocondrial. Aí, o que acontece na última etapa, né, que é a fosforilação oxidativa? A gente tem aqui o NADH e o FADH2 vão liberar esse hidrogênio para entrar nessa cadeia respiratória, né, nessa fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais, né, na parte ali da membraninha. E aí, esse H2, então, ele libera o elétron, que vai sendo recebido pelos citocromos, que são os aceptores de elétrons ali. Então, o elétron vai pulando de citocromo em citocromo e vai liberando a energia, né? Essa energia, então, é incorporada na molécula de ATP. Então, a gente tem a produção aqui, ó, de 32 moléculas de ATP na cadeia respiratória. Então, vocês veem que a cadeia respiratória, ela produz uma grande quantidade de energia, né? Em comparação aqui com a glicólise, que eram 2, e com o ciclo de Krebs aqui também, né? Que tinha 2 ali na presença do ciclo. O NADH e o FADH, eles são consequências do ciclo de Krebs, né? Só que aí a produção de energia mesmo que vai acontecer é na cadeia respiratória, que é a produção dessa grande quantidade aqui, 32 moléculas, tá? Então, acontece a cadeia respiratória, tem produção de 32 moléculas de ATP, né? A incorporação da energia ali proveniente dos elétrons, né? E aí, esses elétrons, depois que eles liberaram toda a energia para ser recebida pelo ATP, esse elétron é incorporado na água, juntamente com os prótons H+, ele é incorporado pelo oxigênio, juntamente com os prótons H+, para a formação da molécula de água, tá? Então, o oxigênio é aquilo que eu tinha falado, ele é chamado de aceptor final de elétrons, né? Então, o oxigênio recebe os elétrons que estavam livres ali, depois que eles liberaram energia para a formação do ATP, e recebe também
os prótons H+ que estavam soltinhos ali no meio, tá? Porque se eles ficarem soltos ali no meio, o meio fica ácido, a célula morre, tá? Então, junta H+ com oxigênio com os elétrons, junto todo mundo ali e forma uma molécula de água, que é uma molécula neutra, que não vai causar coisas ruins para a célula, tá? E aí é assim que acontecem, né, as etapas de respiração celular aeróbia, é assim que elas vão se encadeando uma na outra e vão fazendo essa produção de energia, tá? Eu vou tomar mais uma aguinha e daqui a pouco eu volto.